Vamos agora continuar louvando o nome de Deus, cantando alguns hinos. O hino que nós vamos cantar agora, Não Há O Que Temer, e que a mensagem fala que, independente do que aconteça em nossas vidas, a gente pode ter confiança que em Deus a gente não tem o que temer. Amém? Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheça a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém? E nesse momento vamos colocar em pé e nós vamos cantar o inicial, Renova-me, e que esse possa ser o desejo de nosso coração, ser renovado por Jesus nesse momento. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém? Nesse momento, é a nossa oração intercessora. Feliz sábado, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. E agora é o momento, né, para aquele que tiver um pedido especial, um agradecimento, né, se quiser falar ou, né, ficar no íntimo, a gente vai se preparar para orar. Eu gostaria de agradecer a Deus pelas bênçãos em nossas vidas, né? Muitas vezes passamos por situações e ficamos, né, meio à deriva, mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e a gente, né, não pode se desesperar, né, e orar a Ele, né, o que pode, que nos mantém, que nos criou e sabe de todas as coisas. Alguém quer fazer algum pedido, agradecimento? Pedido de oração? Pode falar, Vanessa. Da mesma forma que o outro foi aprovado, esse também vai ser. Amém, em nome de Jesus. Alguém mais? Eu queria agradecer a Deus pela semana, né? Foi cansativa, foi corrida, muita coisa, mas eu só tenho a agradecer por todo o cuidado que Ele tem tido, pela forma como as coisas têm se encaminhado. Eu também venho te pedir de uma forma especial pela mulherada aqui na igreja. A gente está com o nosso projeto aí de amiga de oração, onde a gente está tentando se encontrar, fazer uma coisa legal com as nossas amigas. Então, que vocês venham estar orando, as mulheres também, os homens também orando por nós, para que Deus venha estar dando sabedoria, venha estar nos ajudando, porque é difícil com a correria da semana, mas que Deus venha estar dando todo o suporte aí, que venha tudo ser para a honra e glória dEle, que Ele venha ser glorificado, engrandecido e que nós possamos aprender mais sobre Ele a cada dia. Vamos nos ajoelhar, então, para falar com Deus? Oremos. Querido Deus, amado Pai, honrado e glorificado seja o teu nome, Deus. Gratidão pelas bênçãos, por coisas que às vezes deixamos de acreditar, mas sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas. Nós queremos te entregar todos esses pedidos em tuas mãos, já sabendo que o Senhor fará o melhor para nós. Também entregamos a nossa igreja em tuas mãos, que nós possamos estar clamando pela busca do Espírito Santo, serem pessoas melhores, ser luz na vida de outros e também salvar pessoas para o seu reino. Perdoe os nossos pecados, nós somos falhos, mas o Senhor sabe do nosso coração. Então, nós entregamos todos esses pedidos, todas as famílias aqui representadas em tuas mãos. Por Jesus, nós te pedimos. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, o Deus do estágio impossível. Olá, meu nome é Xiomara Leone, eu tenho 23 anos e sou do Peru. Em 2021, onde tudo começou, ainda estávamos no meio da pandemia, quase no fim, eu acho, mas ainda tínhamos muitas coisas restritas, algumas empresas e lojas ainda estavam fechadas.
Foi muito difícil porque era meu último ano na universidade. No último ano, fazemos estágios onde precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos na teoria nos 4 anos anteriores. Foi muito difícil porque eu morava em Puerto Maldonado, que é uma cidade do Peru, onde não havia muitas empresas industriais grandes, empresas comerciais grandes ou conhecidas, porque tudo está situado na capital. Mas naquele momento comecei a pensar, quem está tomando o controle da minha vida sou eu, e não estou consultando a Deus sobre o que Ele quer para mim. Ajoelhei-me na minha cama e comecei a orar. Foi a oração mais longa que já fiz na vida. Eu disse: Deus, eu preciso que Tu tomes o controle da minha vida, eu quero dar os passos que Tu me indicas, eu quero chegar ao lugar onde Tu me digas. A oração durou uns 20 minutos, meia hora, acho. Quando terminei a oração, senti-me tão feliz, minha fé naquele momento era tão grande, de verdade, porque senti como se aquela carga do estágio, faltando apenas 2 semanas para começar, tivesse sido tirada de mim. A diretora da minha faculdade comentou que havia 3 oportunidades de estágio no Brasil. Eu não tinha meu documento de identidade porque eu havia perdido, não tinha passaporte, antecedentes criminais ou outros documentos necessários para conseguir residência aqui no Brasil. E para você gerenciar todos esses documentos, você precisa de um documento de identidade. Bem, se Deus está abrindo esta porta, Ele também abrirá o resto. Então confiei novamente nele e foi assim que tudo começou. Faltando 3 dias para o voo, consegui 100% do documento de identidade. Como minha mãe estava voltando para Cusco, eu disse: Mãe, pode pegar meu documento e me mandar por voo? E ela disse: Sim, posso. Como o formato do documento de identidade mudou e era eletrônico, precisava de uma assinatura eletrônica para retirá-lo e agora tinha que ser o titular, ou seja, eu. Ela não conseguiu, mas poderia solicitar um duplicado, mas lá em Lima, onde eu estava. E ela disse que o duplicado poderia sair em 2 dias. Eu estava no carro naquele momento e perguntei ao motorista: onde fica a instituição onde se faz o trâmite do documento de identidade, que é a RENIEC? E ele disse: bem aqui. Então eu desci naquele instante e fui. E havia uma fila enorme, enorme, enorme. Mas o que fiz foi consultar o senhor da segurança que sempre está na porta. Perguntei se poderiam fazer trâmites de duplicados e em quanto tempo sairia. Ele disse que levaria 10 dias para sair o duplicado. Eu disse: 10 dias? Há muita demanda nesta temporada. Então pensei que tinha perdido o voo, pensando em muitas coisas como vou dizer à minha mãe? Amanhã começam os estágios, onde vou fazer? Vou perder 1 ano de universidade por não fazer os estágios. Não vou me graduar. Quando eu estava atravessando a rua, o senhor da segurança me chamou e disse que eu poderia consultar lá dentro, mas teria que ficar na fila. A senhora que estava primeiro na fila me deu seu lugar. Entrei e quando entrei, sentei e o atendente me entregou um papel para colocar meu nome e assinar. Ele me entregou o papel direto e eu quis falar, dizendo que só tinha ido consultar, mas ele não quis me ouvir, disse apenas para esperar um momento e foi embora. Voltou e me entregou o documento. Isso é tudo, ele disse. Eu fiquei surpresa, ele realmente me entregou o documento de identidade. Eu não podia acreditar, olhava a foto várias vezes, de frente, de trás, me perguntando se realmente era eu e se o documento era válido. Não conseguia entender, e isso foi um dia antes do voo. Tudo correu bem, graças a Deus. Trabalhei 3 meses como estagiária aqui na ARM e em março de 2022 voltei oficialmente ao Brasil já com o documento processado. As promessas de Deus sempre se cumprem e quando temos fé e confiança, não temos mais medos, inseguranças, ansiedades ou preocupações como eu tinha no início. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar
quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Vamos orar então pelos dízimos das ofertas. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque nós temos a oportunidade de ofertar, de devolver a Ti as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que essa oferta possa ser usada para o cumprimento da sua obra e o avanço da sua igreja nessa terra. E que muito em breve o Senhor possa retornar a esse mundo e nos levar a morar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, algumas vezes acontece na vida da gente algumas coisas que a gente não entende, né? Ou a gente está com falta de atenção. Por exemplo, outro dia eu estava andando na rua e eu nem reparei, eu furei o sinal vermelho, assim, tipo, atravessei. Você nem repara, né? Aí você fica pensando assim, nossa, imagina se algum acidente acontecesse e o que aconteceu? Mas mesmo assim Deus protege a gente está aqui vivo, né? E às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente não entende por que está acontecendo as coisas. Mas às vezes Deus coloca as coisas ruins para acontecer para que a gente se volte para Ele. Porque quando está tudo bem, a gente nem está nem aí. Então a gente não entende às vezes por que as coisas acontecem, mas a gente sabe que a gente tem Deus na nossa vida, né? Nesse momento eu vou cantar uma mensagem musical que vocês possam refletir na letra dessa música. Amém? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de tantos livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Feliz sábado a todos. Estamos muito felizes de ver vários amigos, vários convidados, eu sei que a Mara também já mandou um oi para você também. É um prazer receber você aqui também junto com a gente, Mônica. Você se sinta em casa. Está convidado para almoçar com a gente depois também. Bom, meus amigos, é muito legal quando a gente para pensar que tem vezes que nós nos sentimos sozinhos. Tem vezes que nós nos sentimos tristes, mas Deus é aquele que nos lembra quem Ele é para nós. Ele nos diz que você não está sozinho. Ele nos traz mais uma vez a ideia de que Ele sempre quis ter um relacionamento conosco. Muitas vezes nós nos escondemos da sua presença, nós acabamos nos esquecendo daquele que sempre nos guiou e nos cuidou até aqui. Mas Ele tem um plano especial para cada um de nós. E não importa o que você está sentindo nesse momento, sei que às vezes você talvez esteja buscando respostas, esteja buscando que Deus te mostre algum caminho, mas Deus ele quer que você mais entenda que você não está sozinho, que Ele está do teu lado, que Ele continua te guiando e que talvez a resposta não chegue agora, mas que no momento dele, no momento certo, você vai sentir o guiar dele. Amém? Tendo isso em mente, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de relacionamento e vamos estudar mais a respeito da palavra de Deus. E o mais importante é entender que precisamos orar para que o Espírito Santo esteja conosco e nos ajude a entender a sua vontade para as nossas vidas. Amém? Oremos juntos. Querido Deus, nosso amado Pai, obrigado mais uma vez pelo Teu amado, por todo o Teu amor e pelo Teu amado cuidado por nós, Pai. Por favor, Senhor, nesse momento, o Senhor sabe das nossas frustrações, das nossas dificuldades. Cada um aqui talvez esteja focado ou preocupado com alguma coisa que está lá fora, mas que nesse momento, Senhor, nós possamos lembrar que o foco das nossas vidas é o Senhor. Por favor, Senhor, que nesse momento possamos descansar os nossos problemas e frustrações nas Tuas mãos e ter a certeza de que o Senhor é aquele que já tem uma resposta para eles. Que possamos descansar e saber que o Senhor hoje quer ter um relacionamento conosco e quer conversar conosco através da Tua palavra. Nos ajuda a entender mais a respeito dela e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, hoje nós temos um dia atípico. Eu não sei se o pessoal conseguiu já colocar a apresentação. Nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Não. É que está desligado, né? Tem que ligar. Deixa eu ver. Funcionou. Tá certo. Obrigado.
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de relacionamento. Nosso sábado é um pouquinho atípico, eu vou dar um pouquinho de uma acelerada no nosso sermão. Nós estamos um pouquinho atrasados devido aos eventos que nós estamos tendo. Mais uma vez, para aqueles que chegaram depois, nós conversamos um pouquinho sobre a questão do acampamento que está tendo em Soquel. Então, devido ao acampamento, sábado que vem nós não teremos culto, porque a igreja inteira estará movimentando para que venhamos nos unirmos, certo, ao camping que está acontecendo com toda a Central Califórnia, a Conferência da Central Califórnia, certo? Se você quiser fazer parte, entre em contato com a gente. Se você ainda não tiver o contato do grupo, converse com as meninas ou pode conversar comigo, acompanhe, esteja aqui conosco no almoço, certo? E a gente vai conversando um pouquinho, compreendendo mais o que vai acontecer no sábado que vem. Bom, meus amigos, mas retornando à mensagem de hoje, eu queria passar uma mensagem rápida, era para ser um pouquinho mais longa, mas eu vou tentar fazer ela um pouquinho mais rápida e queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Como que é o nosso relacionamento com Deus? Muitas pessoas enxergam este relacionamento do homem com o divino de diversas formas, não só com aquela ideia só de Deus, mas alguns enxergam este relacionamento como um amigo, que Deus é o teu amigo, que você conta tudo aquilo que você passa, você confia nele. Tem muita gente que entende também a ideia do relacionamento com Deus como seu pai, você sendo filho, você dependendo e tendo a certeza de que ele é aquele que te cuida. E muitos também enxergam a ideia de Deus como professor, aquele que te ensina, aquele que te guia, aquele que te mostra o caminho certo a seguir. Independentemente do jeito que você enxerga o relacionamento com Deus, muitas vezes nós esquecemos que Deus também quer ser um co-trabalhador contigo. Deus te chama para uma cooperação, onde você e Ele fazem planos juntos, onde Deus quer fazer parte de todo o desígnio e todo o planejamento da sua vida e te deixa cooperar nesse processo. Nós vemos que desde a criação, Deus foi aquele que plantou um jardim e pediu para que Adão cuidasse desse jardim. E deu para ele responsabilidades e chamou-o para trabalhar junto na criação do jardim. E deixou com que o homem cuidasse da plantação, com que o homem desenvolvesse a maneira como ele espera. E da mesma forma ele dá isso para mim e para você. Deus ele tem um chamado para que venhamos a pregar a toda criatura o evangelho, mas Deus também te chama para ser um colaborador. Ele permite você trabalhar com os seus dons, ele permite você ter os seus sonhos e você trabalhar junto com ele. E se o sonho for de acordo com a vontade dele e você serem um em desejo, ele assim o fará, conforme a sua vontade. Mas Deus te chama para que você tenha esse livre-arbítrio, você tenha esse desejo. Não há aquela diferença. Eu acho engraçado que quando nós começamos a nossa vida como cristãos, vai haver pessoas que vão te convidar para muitas atividades diferentes. Algumas pessoas vão dizer e falar assim para você, você deveria ser desbravador, porque desbravador é o melhor ministério que Deus tem para trabalhar hoje. Alguns vão chamar você para trabalhar com o Ministério da Mulher e vão dizer, o Ministério da Mulher é o melhor ministério que tem para trabalhar hoje. Alguns vão falar, você deveria ser evangelista, é o melhor ministério que Deus tem para trabalhar hoje. Mas a questão é, não existe um melhor ministério. Deus ele te chama para pregar o evangelho, levar as boas novas de dizer que ele quer ter um relacionamento com o seu povo e cabe a você, através dos seus dons, clamar e falar, Senhor, eu gostaria de trabalhar com isso. Pai, eu gostaria de cantar, me ajuda a trabalhar a minha voz, e é um processo em que você trabalha a sua voz. Pai, eu gostaria de ensinar, certo? É um processo onde você aprende a questão dos dons pedagógicos, é uma questão que você vai atrás dos dons e Deus te concede oportunidades, Deus abre as portas para você e te dá mais conhecimento de acordo com a sua palavra. E nós vemos que o que Deus queria criar com o homem, certo? O que Deus queria criar com o homem é um lugar onde nós tivéssemos justiça, certo? Tivéssemos os valores da família, tivéssemos paz, tivéssemos amor. Onde nós pudéssemos colocar os frutos do Espírito.
certo? Então é bem interessante que a gente pode pensar que tudo que Deus queria plantar na nossa vida, certo, eram os dons do Espírito. Mas nós vemos que o ser humano, infelizmente, achou que ele poderia fazer as coisas por conta própria. E os frutos que eram para vir de Deus, o ser humano acredita então que ele pode fazer pelas suas mãos. E através da entrada do pecado, nós começamos a ver então um mundo que cresce com frutos de injustiça, corrupção, tragédia e morte. Nós vemos aquilo que era para ser harmonizado passa a não ter mais harmonia. Aquele que é bom, muitas vezes sofre. E aquele que é mau, muitas vezes progride. E nós vemos então uma certa falta de harmonia. Nós esperávamos que o mal fosse receber o mal e o bem fosse receber o bem, mas infelizmente por causa dessa desarmonia que o pecado traz, nós vemos consequências diferentes que, como diz a Bíblia, o sol acaba descendo para justos e injustos, a chuva desce sobre justos e injustos, e não há um padrão mais do que é correto. E nós vemos então que infelizmente o homem e a mulher então passam a viver debaixo deste mundo, onde infelizmente traz muita destruição e acaba afetando e passando a todos os homens, porque o salário do pecado é a morte, e infelizmente assim como o pecado entrou por um homem, hoje o pecado ele acaba como consequência para toda uma nação. E nós vemos que desde a história do início da Bíblia, a Bíblia conta a história de pessoas que foram chamadas de remanescentes. Aqueles que mesmo diante do mundo de caos, ainda decidiram ter um relacionamento com Deus, ainda decidiram ter uma vida diferente, se colocam como representantes do Senhor, sendo aqueles que escolhem viver de maneira diferente. Estes trabalham então em um relacionamento com Deus e juntos eles formam uma aliança. Nós vemos desde o momento de Noé, entre outras questões, vários personagens da Bíblia que fizeram uma aliança com o Senhor. E na Bíblia nós vemos diversas dessas alianças que são feitas, com o objetivo onde Deus entra com as suas promessas, o povo entra com o seu compromisso e juntos eles trabalham para quê? Para que haja uma restauração do restante do povo. Sempre haja uma bênção a todas as outras nações. Esse era o plano de Deus, que houvesse essa restauração. E na Bíblia hoje eu queria falar sobre 4 alianças, onde Deus de alguma forma faz essa tentativa de unir-se ao povo. Nós vemos aí uma aliança com Noé, uma aliança com Abraão, com o povo de Israel e com Davi. São as 4 primeiras alianças do Antigo Testamento em que Deus faz uma aliança com o seu povo com o objetivo de salvá-los e restaurá-los. E nós vamos entender um pouquinho sobre essa história, certo? A primeira história que a gente vai começar vai ser a respeito de Noé. E eu gostaria que você lesse a Bíblia junto comigo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 e nós vamos ler o verso 5, certo? Gênesis capítulo 6, verso 5. Todos acharam? Em Gênesis capítulo 6, verso 5, diz o seguinte, que a corrupção do gênero humano chegou a um ponto que não havia mais retorno. Diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra de uma forma que era continuamente mal, todo pensamento, desejo e desígnio do seu coração. Então imagina só comigo, chegou um ponto que a humanidade chegou a tanta crueldade que o seu pensamento e desejo era constantemente mal. Mais ou menos assim, pense bem comigo. Pensa numa pessoa má. Algumas pessoas vão pensar em talvez grandes imperadores, a gente vai pensar em Stalin, Hitler, a gente vai pensar em Osama Bin Laden, sei lá, cada um vai ter uma ideia diferente, certo? Mas cada uma dessas pessoas, embora fossem más, havia momentos nos quais eram bons. Seja talvez com seus filhos ou com a sua amada. Em algum momento essas pessoas demonstravam amor, simpatia, dependendo da situação. Mas aqui a Bíblia diz que a humanidade chegou num ponto onde todos os desígnios do seu coração eram continuamente, sem pausa, sem separação, eram continuamente maus. E Deus, sabendo que se a humanidade continuasse nessa forma, não haveria redenção para nenhum descendente do homem, é aí que o seu coração se dói, ao tamanho de saber que ele precisava destruir a sua criação, porque senão não haveria a possibilidade de salvação para o ser humano no futuro. Então é isso que acontece. Deus então, nós vemos aqui no verso 6,
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Essa palavra arrependimento fala a respeito de dor. Não fala arrependimento de eu não queria ter feito o homem, mas já para pensar você ter que destruir aquele que você ama. Já parou para pensar você saber que você talvez está num casamento e o seu marido está assim, nos primeiros anos já o seu marido tem uma doença terminal, e você fica pensando como doeu, como dói esse relacionamento, se eu pudesse eu não queria passar por isso, certo? Mas mesmo assim não significa que você não ama. Da mesma forma, se uma mãe tivesse que terminar com a vida de um filho, num procedimento médico, o médico falasse, olha, nós temos a escolha de ter que agora desligar as máquinas do seu filho, né? É doído para uma mãe pensar que ela é aquela que tem que ter a escolha de dizer, não, nós vamos desligar os equipamentos. Essa é uma dor da qual a mãe, se soubesse que a maternidade traria toda essa dor, talvez ela teria evitado. Mas isso não significa que ela não ama o seu filho. É a mesma forma a questão de Deus. Deus, quando ele fala do arrependimento, porque isso doeu em seu coração, a destruição do ser humano. Certo? Continuamos um pouquinho mais adiante, nós vemos a história de Noé no capítulo 9, no verso 1, um pouquinho mais adiante. Diz que abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. O objetivo de Deus era mais uma vez trazer uma nova aliança. O ser humano chegou a um ponto onde ele teve que enviar o dilúvio, ele destrói então a criação e traz um novo início, onde Noé é quase como se fosse um tipo de Adão, onde ele recomeça mais uma vez o plano de Deus para que haja redenção ao povo lá na frente. Então nós vemos lá que após a questão do dilúvio, nós vemos então que é oferecido então um novo começo, onde Deus traz promessas para Noé e fala assim, eu quero que você seja o meu povo, ide e multiplicai sobre toda a terra. Mas como vocês sabem, eles fizeram então a aliança, veio então a promessa do arco-íris, de que Deus falou assim, ó, eu não vou mais destruir a terra dessa forma, eu quero que apenas que vocês sigam os meus mandamentos e que vocês possam ser uma bênção a todos. Então Deus, ele entra com as suas promessas, certo? Mas não há então nenhum compromisso. Como vocês sabem, infelizmente Noé falha e mais uma vez o povo que era para ser abençoado, que era para ser remanescente e diferente, acaba caindo no mesmo fruto do pecado. Mais uma vez nós vemos o crescimento do ser humano ao lado da injustiça, da corrupção, da tragédia e da morte, justamente por não seguir aquilo que Deus tinha pedido para eles. Mais adiante na história da Bíblia, nós vemos um novo começo, certo? Abraão é aquele então que é, no meio de todos os pecadores, ele é chamado por Deus. Nós vamos abrir juntos em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Vocês acharam? Gênesis capítulo 12. Certo? Eu vou só pedir para as meninas, se vocês puderem sentar, certo? Nós vamos continuar aqui então. Gênesis capítulo 12, nós vamos ver aqui o verso 1 até o 3. Tá certo? Diz o seguinte, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O objetivo de Deus era mais uma vez trazer Abraão para que Abraão fosse uma bênção a todas as famílias, que ele junto com a família dele mais uma vez pudesse trazer aquilo que Deus um dia planejou plantar no coração do ser humano, e então eles fazem uma aliança, onde Deus entra com as suas promessas e Abraão entra com o seu compromisso de seguir fielmente aquilo que Deus pediu, para que mais uma vez o povo possa ser restaurado e possam alcançar salvação. Mas infelizmente, vocês já conhecem a história, mais uma vez, Abraão não confia no Senhor, acaba se entregando, então, buscando fazer as coisas com as suas próprias mãos, ele acaba, então, vendo que o seu filho da promessa não estava chegando, tenta fazer algo do seu jeito, acaba acontecendo toda aquela confusão onde a família cresce em injustiça, corrupção, tragédia e morte. E nós temos aí mais um fim de uma aliança. Um pouco mais adiante na Bíblia, nós vemos a história de Moisés. Nós vemos em Êxodo, capítulo 25, verso 8, conforme a gente tem estudado também aí na lição da escola sabatina. Em Êxodo, capítulo 25, no verso 8,
nós vemos o seguinte. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Nós continuamos dizendo o seguinte. Eu vou só pedir para alguém, se alguém puder atender os irmãos ali no lado, eu acho que talvez eles precisam de algum problema. Certo? Êxodo, capítulo 25, verso 8. Talvez eles precisam de algum problema para resolvê-la. Continuando. Capítulo 25, no verso 8, diz o seguinte. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Era objetivo de Deus ter um relacionamento com o seu povo. Ele chama Moisés, ele dá a Moisés todos os mandamentos, como que ele deve caminhar, mas o objetivo de Deus é relacional. Ele fala, eu quero habitar no meio do povo para que o povo possa me compreender. E conforme vocês já conhecem a história, Deus então habita entre o povo, certo? Deus começa então, traz para eles os 10 mandamentos, e chama eles para ter uma vida diferenciada. E nós vemos que, mais uma vez, Deus entra com as suas promessas, o povo entra com o seu compromisso, e Deus então os chama para que, através do santuário, através de tudo aquilo que eles tinham aprendido, eles pudessem, mais uma vez, ser uma bênção e criassem uma nova nação, onde essa nação pudesse ser uma bênção a todas as demais. Então, nós dizemos o seguinte... Vocês já sabem o resultado do que aconteceu no Êxodo, certo? Nós vemos que depois do que aconteceu no Êxodo, o povo mais uma vez achava que eles tinham saudades das coisas que aconteciam no Egito. Mais uma vez eles tinham saudades daquilo que eles tinham uma vez, não estavam dispostos a aprender as lições. E mesmo com tudo que Deus tinha mostrado, de que Ele era aquele que daria tudo aquilo que eles necessitavam, mais uma vez eles achavam que eles podiam fazer as coisas do seu jeito. E o mundo mais uma vez cresce com a sua injustiça, corrupção, tragédia e morte. E acaba-se aí mais uma das alianças. A última aliança que nós podemos ver, certo, é a aliança de Davi, onde mais uma vez Deus fala que levantaria mais um rei, para que este rei pudesse trazer a nação mais uma vez aos seus pés e eles pudessem ter mais uma vez uma aliança com o Senhor, certo? E essa aliança, Deus entra com as suas promessas também, mais uma vez, e nós vemos então que o povo entra com o seu compromisso de fazer um reino conforme a vontade do Senhor. E a gente vê essa descrição em 2 Samuel capítulo 7. Vamos juntos no segundo livro de Samuel. Segundo Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 5. Diz o seguinte: Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Certo? Deus fala assim, você vai construir uma casa para que eu habite com vocês? Mais uma vez o desejo de Deus se relacionar com o seu povo. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Ou seja, ele lembra lá da questão do santuário. Ele fala, eu habitava junto com o povo, mas por causa da falha deles, eu quero estabelecer uma aliança de novo. Você fará essa casa para que eu possa habitar entre o meu povo? Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificam uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirá o meu servo Davi, diz o Senhor dos Exércitos, toma-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse, te tomei das ovelhas, né, para que fosse príncipe do meu povo sobre Israel. E aí ele continua dizendo que eu fui contigo e eu te guiarei, o desejo de Deus, tudo isso que eu fiz por você, é para que eu tivesse habitação mais uma vez com o meu povo. E vocês conhecem a história. O objetivo de Deus era, mais uma vez, que o povo pudesse receber a redenção, pudesse, mais uma vez, se tornar o povo do Senhor e ser uma bênção a todas as nações. Mas a história vocês já conhecem. Uma por uma das promessas que Deus fez com o seu povo, nós vemos isso sendo quebrado. No fim, o povo de Deus não foi uma bênção. Não conseguiu ser uma bênção às demais nações. Não guardaram os seus mandamentos. E nem mesmo restauraram o reino de Deus. O objetivo que Deus tinha de restaurar o seu reino, de trazer mais uma vez aquilo que ele queria frutificar entre o povo, havia falhado. E tudo o plano de Deus, tudo aquilo que foi feito por ele, havia se quebrado.
Então é o momento onde nós vemos que Deus envia o seu Filho, onde ele envia Jesus para cumprir o papel que a humanidade deveria ter cumprido. Porque nós observamos em Jesus Cristo as seguintes coisas. Jesus Cristo é aquele que estabelece uma nova aliança, onde ele é aquele que abençoa a todos. A promessa que ele tinha pedido a Abraão para que Abraão fosse uma bênção a todos não é cumprida por Abraão, mas é cumprida através de Cristo Jesus. Jesus é aquele que cumpre a lei, que o povo de Moisés deveria ter cumprido, mas falhou. Jesus é aquele que mais uma vez estabelece a aliança, e Jesus é aquele que restaura o reino do qual Davi não foi capaz de restaurar. Jesus é aquele que mais uma vez cumpre cada uma das promessas que ele havia feito pelo papel do homem. É bonito porque Deus ele é aquele que entra com as suas promessas e o compromisso que nós deveríamos fazer, a nossa parte, ele envia Cristo Jesus e Cristo também faz a nossa parte, para que dar a possibilidade para que nós possamos entrar na promessa de Deus. É claro que isso vai depender das nossas escolhas. É claro que alguns vão perguntar, mas isso não requer uma ação de nós? É claro, requer a nossa escolha, requer o nosso compromisso, mas através daquilo que foi cumprido de Cristo Jesus, ao momento em que nós falhamos, nós temos a possibilidade, mais uma vez, de pelo poder do sangue de Cristo Jesus, nos reatarmos mais uma vez à aliança com o Senhor e nos colocarmos mais uma vez diante da sua guia. Então Deus ele é aquele que através de Cristo Jesus, ele estabelece então uma nova oportunidade, uma nova aliança, onde ele cumpre as suas promessas, onde ele mostra também, através de Cristo Jesus, ele tem o compromisso com o ser humano, e através de Cristo nós temos uma porta, mais uma vez, para que o povo, que uma vez era pecador, possa mais uma vez se tornar o povo do Senhor, e possam reconstruir o objetivo que Deus havia criado cada um de nós, para que possamos ser uma bênção a todas as nações, que possamos mais uma vez receber e entender o ciclo, o centro, o cerne dos 10 mandamentos, que é a questão do amor, e através do amor e da lei do Senhor, possamos levar essa bênção aos demais, possamos ser a água da vida, oferecer a água da vida àqueles que têm desejo de construir mais uma vez um mundo conforme o desejo e a vontade do Senhor. É claro que esse mundo não irá acontecer aqui. Deus nos dá uma promessa de que ele fará para nós muitas moradas, onde ele retornará para nos buscar. E todo aquele que estiver disposto a, em um coração, juntamente com Cristo, ter o objetivo de construir esse novo mundo, ele oferece então a promessa de que juntos trabalharemos para construir mais uma vez um mundo de acordo com o plano e a vontade do Senhor lá nos céus. Amém? Hoje o que eu queria conversar com vocês é essa questão do nosso relacionamento com Deus. Entender o nosso propósito de vida e o para que Deus nos chamou. Deus é aquele que... Eu sei que em algum momento nós tivemos uma conversão com Deus, nós buscamos seguir a sua vontade, mas nós temos esquecido isso. Vez após vez, estamos deixando de lado o que para nós um dia foi importante e estamos tentando afogar as nossas mágoas com prazeres que essa vida oferece, esquecendo de um chamado maior que Deus tem nos feito. O mesmo chamado que ele fez para os profetas, o mesmo chamado que ele fez para os discípulos. E muitas vezes eu vejo, há uma música aqui que o Marcelo cantou aqui na frente, que eu acho que descreve muito o que muitas vezes nós temos sentido. Eu não sei vocês, mas nós quando éramos crianças, nós ouvimos muitas vezes a história de Deus. A música, até o Marcelo talvez possa cantar um pedaço que ela fala assim: desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar, e eu senti sua presença convidando-me a voltar. Eu falo para vocês, Deus ele convida cada um de nós a retornar. Eu não sei em que momento da sua vida você esqueceu talvez os seus objetivos. Eu não sei em que momento da sua vida você esqueceu talvez as promessas e o compromisso
que você tinha afirmado com o Senhor. E eu sei que, infelizmente, hoje, algo que era tão estranho antigamente, todo mundo falava de depressão como se fosse algo distante, e hoje é algo presente na vida de todos nós. Muitas vezes temos vergonha de falar, mas todos sentimos essa necessidade da presença de Deus. Nos afastamos do Senhor como povo, como nação, e hoje Deus ainda canta, ainda nos convida mais uma vez, que Ele nos convida a voltar para que mais uma vez sejamos o seu povo. E que isso possa estar no nosso coração. Possamos ser aquele que fala, Senhor, eu quero mudar. Os teus caminhos eu quero andar e segurar a tua mão. Eu quero mais uma vez fazer parte do teu povo. E o chamado que eu tenho para você, o convite que eu tenho para você é, quantos estão cansados do que a igreja, da maneira como nós como igreja estamos? Quantos mais uma vez querem ser o templo do Senhor e falar, Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim? Quantos falam, Senhor, eu quero mudar isso? Eu quero ser diferente. E que esse possa ser um chamado para mudar. Talvez você não vai conseguir fazer uma mudança, uma virada de 180 graus agora. Mas se você começar a colocar o pé na água e falar, Senhor, eu quero estabelecer um plano junto contigo. Começa a formular um plano hoje. Senta, fala para o Senhor, Pai, eu quero estabelecer mais uma vez um plano. Eu quero mais uma vez atingir aquilo que um dia eu desejei. Eu quero mudar, talvez, a maneira como eu me alimento. Eu quero mudar a maneira como eu me comporto. Eu quero mudar quem eu sou, para que o Senhor habite em mim e eu possa ser uma bênção aos outros. Eu possa ser uma bênção e levar a promessa aos outros e dizer que tudo isso é passageiro e que em breve o Senhor virá nos buscar. Amém? Que esse seja um convite e o desejo do coração na igreja. E nesse momento eu gostaria de convidá-los a orarmos juntos ao Senhor, ficarmos de pé e clamarmos para que Ele envie o Espírito Santo e nos faça mais uma vez seus representantes, para que possamos mais uma vez falar sobre as suas bênçãos àqueles que precisam. Amém? Oremos. Querido Deus, nosso grandioso Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e clamamos, Pai, envia o Espírito Santo sobre nós. Eu sei, Senhor, que não somos um povo merecedor. Eu sei que muitas vezes temos abandonado os Teus caminhos, Pai, e temos nos conformado com a correria do dia a dia. Eu sei que muitas vezes, Pai, o nosso foco que deveria ser em Ti tem mudado e temos nos concentrado apenas nas bênçãos que o dinheiro pode oferecer e temos abandonado aquilo que o Senhor tenta nos dar. Pai, por favor, mais uma vez clamamos que o Senhor possa nos dar paz em nossas vidas. Que possamos mais entender mais uma vez que a ansiedade e a destruição, o desejo pelas coisas materiais que o mundo nos traz, não é o desejo que o Senhor tem para nós. Que possamos entender que o que o Senhor nos oferece é um tesouro infinito, é um tesouro que é eterno, que é estar ao teu lado e ter a esperança de viver durante toda a eternidade ao teu lado. Por isso, Senhor, mais uma vez, nos lembra do teu chamado, nos lembra mais uma vez para que estamos aqui, que possamos ser uma bênção na vida daqueles que necessitam e que possamos compartilhar as boas novas com aqueles que estão na escuridão. Que mais uma vez possamos nos livrar da depressão, da tristeza, da ansiedade que assedia a vida de todos, Pai, e possamos lembrar da esperança que há nas coisas simples, como o fato de simplesmente observarmos a Tua criação e a beleza que o Senhor nos dá através da criação. Pai, por favor, mais uma vez, levanta-nos como Teu povo e que possamos dar exemplo e possamos mais uma vez dar o desejo de vida àqueles que estão perdidos na frustração que o mundo traz. E que em breve possamos estar firmes para a volta de Cristo Jesus e juntos possamos viver a eternidade ao Teu lado. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo Teu chamado e pela Tua promessa. E é o que nós Te pedimos e agradecemos pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça
em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.